Dr. Anderson Sérgio, ele que é médico ortopedista e participa aqui do nosso quadro Check-up no rádio. Dr. Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes que estão aí escutando a gente, assistindo, e vamos tentar levar um pouco mais de informação para esse público. O nosso tema de hoje, tendinite no ombro, né? O que você pode falar sobre isso? Isso, primeiro definir, né, o que é tendinite. O tendão, ele é uma estrutura que ele vai fazer a transição ali do músculo com o osso. É o que liga o músculo ao osso. E no ombro, ele é muito, vamos dizer assim, a demanda dele é muito alta. E acaba que, geralmente, por um esforço repetitivo, causa muita inflamação dessas estruturas, causando muita dor. É muito comum no consultório, no meu dia a dia, chegar paciente com dor no ombro, né? Até que se prove o contrário, essa dor no ombro muito provavelmente vai ser uma tendinite. E uma coisa que geralmente pode estar associada ao processo inflamatório do tendão é o que o pessoal que causaria uma síndrome do impacto, é o que o pessoal chama de bursite, né? Que é o processo inflamatório da bursa. O que é a bursa? A bursa é uma bolsa que fica abaixo do osso e ela serve para facilitar o deslizamento desses tendões, né? Para facilitar a mobilização. Então, muitas vezes, quando o tendão está inflamado, tem um impacto maior, você vai provocar a inflamação também dessa bursa, dando a bursite. Então, o principal sintoma, a principal queixa do paciente é dor, principalmente ao levantar o braço. Não tem alguns casos que tem dor em repouso, mas principalmente a queixa dele é dor quando vai levantar o braço. Então, no caso, mas a bursite não é a mesma coisa da tendinite? Não é a mesma coisa da tendinite. São primas? São primas, quase irmãs, ali morando na mesma casa, causando aglomeração. Agora, quais são os sintomas? Como é que eu consigo identificar, por exemplo, que eu estou com tendinite? Então, geralmente o paciente consegue definir bem a localização da dor, ele sente realmente a dor no ombro, ele pode até ter a sensação que a dor é no osso, mas o principal sintoma é dor, a elevação do ombro. Quando o paciente vai levantar o ombro, o braço acima da linha do ombro, acima de 90 graus, geralmente ele sente um desconforto muito grande. Então é comum, por exemplo, o paciente chega e não consegue pentear o cabelo, a mulher não consegue girar o braço para trás para conseguir tirar o sutiã. Então são queixas muito comuns dos pacientes com tendinite e com bursite também. Então todo movimento que ele precisa levantar o braço, ele sente muito incômodo, dá aquela dor cortando, e isso limita muito as coisas do dia a dia. E é muito importante, o mais rápido possível, a gente começar a iniciar o tratamento adequado, porque senão esse processo inflamatório no tendão, ele vai cronificando, causando micro-rupturas no tendão, podendo causar uma ruptura maior e causando uma perda de funcionalidade mais importante, perda de força no braço. Então, por isso que é tão importante tratar o mais rápido possível para a gente conseguir ter um bom resultado. Doutor Anderson, deixa eu abraçar aqui o Francisco das Chagas, está lá caminhando na Ilha de Santana e ouvindo aqui doutor Anderson. Coisa boa, né? Duas coisas boas, lhe ouvindo e caminhando, né? Principalmente caminhando, que a atividade física é primordial, principalmente em tempos que estamos tão ansiosos, agoniados do juízo com essa pandemia. Uma atividade física feita, é claro, de forma segura, é de suma importância. A caminhada ela é boa para combater a tendinite? Não, a caminhada, eu sempre falo isso para o paciente. A caminhada, ela é boa, mas ela não vai conseguir fazer o trabalho de fortalecimento que é necessário nessas patologias do ombro, muitas vezes da coluna. Então a caminhada ela vai ter o benefício muitas vezes, por exemplo, o cardiorrespiratório, a questão de pressão, a questão de melhorar a sua condição
a sua condição física, um pouco de perda de peso, e principalmente o que eu vejo que a caminhada melhora muito é a questão psicológica. Geralmente a pessoa se sente bem fazendo a caminhada, então essa sensação de prazer é uma coisa que ajuda muito no paciente com dor crônica. Então, diretamente ela não vai ajudar, mas indiretamente pode ter um benefício no sentido do paciente se sentir bem. E ele se sentindo bem, ele fica menos sensível à dor. E indiretamente ele melhora a dor, mas a caminhada, a gente não pode contar ela como um exercício que vai estar trazendo benefício direto para a articulação do ombro. Então, o que é bom para tendinite? Tendinite, inicialmente fisioterapia. A questão da fisioterapia, muitas vezes que, assim, eu bato muito na tecla, explico isso, deixo isso bem claro com o paciente, é que o paciente ele não tem paciência para ter o resultado da fisioterapia. Então, geralmente é um processo crônico, quando o paciente já vem, você não tem um processo inflamatório agudo, já tem um processo inflamatório crônico, então o tratamento fisioterapêutico ele vai demorar um pouco para o paciente sentir o resultado. Tem alguns estudos que falam que o paciente só pode dizer que a fisioterapia não deu certo em ele tendo feito pelo menos 3 meses de fisioterapia, tendo pelo menos uma sessão de 2 a 3 vezes por semana. Então, muitas vezes o paciente chega para mim no consultório e fala: doutor, nem passe fisioterapia que não adianta de nada. E quando eu vou conversar, mas você fez quantas sessões? Não, eu fiz 5 sessões, não adiantou de nada e eu desisti. Não, mas 5 sessões, 10 sessões, muitas vezes 20 sessões, o paciente não vai realmente sentir nada. Ele só vai começar a sentir alguma melhora a partir da 20ª, 30ª sessão. Então, infelizmente, não tem como a gente já começar pela 30ª. Então, tem que começar pela primeira e o paciente ele tem que ter essa consciência que nesse meio do caminho, muitas vezes ele não vai perceber a melhora. O médico, na evolução, ele consegue perceber, o fisioterapeuta consegue perceber, mas o paciente, muitas vezes, ele não consegue. E como ele cria uma expectativa, uma ansiedade que a fisioterapia vai resolver e na cabeça dele vai resolver logo, muitas vezes ele desiste do tratamento. Então, cabe muito ao médico, quando vai passar a fisioterapia, orientar o paciente em relação a isso, que o benefício ele vai vir, o resultado vai vir, mas não é um resultado instantâneo, é um resultado rápido. Não vai ter o efeito de uma medicação, de você passar o remédio e passar a dor. Então, o tratamento, claro, a medicação ela vai ser importante, mas para tirar a dor do paciente pontual, mas o que está causando a dor, o processo inflamatório, muitas vezes a fibrose no tendão, isso vai ser resolvido com fisioterapia. Fez a fisioterapia bem direitinho, fiz 3 meses de fisioterapia, não melhorei e tal, aí é um caso que a gente tem que avaliar, de repente, a necessidade de tratamento cirúrgico. Você toca num assunto bem interessante, que é a dificuldade que alguns pacientes têm de cumprir fielmente o tratamento. Isso é muito importante, né? Isso é importantíssimo. No tratamento de paciente com dor crônica, seja ela de qual for, mas a gente está falando do ombro, se o paciente não se conscientizar que a melhora é uma melhora gradual e que ele vai ter essa melhora, contanto que ele foque, né, no tratamento, siga à risca as recomendações tanto do médico como do fisioterapeuta. Então, se ele não seguir dessa forma, ele não vai melhorar. Aí, assim, é muito comum eu pegar no consultório o paciente: nem o médico deu jeito nesse meu ombro. Passei passou um remédio, aí melhorou um pouco, mas aí depois voltou tudo de novo. Passei em outra, a mesma coisa. Você já é o 3º ou 4º ortopedista que eu estou passando. Aí quando pergunto, mas você, alguma dessas vezes, você parou realmente para tratar? Fez fisioterapia, fez algum trabalho de fortalecimento muscular? Não, nunca fiz não. Então você nunca tratou da forma adequada. Então, o tratamento adequado das tendinites no ombro, ele sempre vai estar envolvido o tratamento com a medicação e o tratamento com a fisioterapia. O paciente já vem num processo de pouca dor, de pouca limitação. Já posso começar a fazer uma academia, já posso fazer um pilates, um exercício funcional, um trabalho mais de fortalecimento? Pode. Aí cabe aí ao médico avaliar o paciente e ver
quais são as limitações, a questão da dor, mas o importante é fazer alguma terapia de reabilitação, que inicialmente, geralmente, a gente passa a fisioterapia e depois manter esse fortalecimento com alguma outra atividade. Tem uma pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Deixa eu só baixar aqui esse BG, né? E para que a gente possa ouvir atentamente aqui o áudio do nosso ouvinte. Agora sim, vamos lá, a pergunta para o Dr. Anderson Sérgio. Bom dia, Marcos. Eu queria que você perguntasse ao Dr. Anderson, porque eu tive a chikungunya. E hoje eu sou nutulizada. Eu tenho 43 anos, eu não consigo lavar roupa, eu não consigo passar um pano na casa, eu não consigo fazer nada disso, que eu fico como se eu tivesse com febre, com o corpo todo quebrado, todo quebrado. Não consigo fazer nada, minha junta incha, meus dedos das mãos, os dedos das mãos incha, tem dia que minha aliança não sai do dedo, é muita dor. Aí ameniza quando eu tomo nimesulida, eu tomo um nimesulida e pronto, passa. Eu fico mulher para toda obra, como diz o outro. Mas tem dia que se eu não tomar, eu não consigo fazer nada dentro de casa, nada. E aí, doutor Anderson? E aí, primeiro, né, vamos tentar tirar esse estigma dela, de estou inutilizada. Não, você não está inutilizada. Você, no máximo, está sendo mal conduzida, maltratada em relação à questão do tratamento correto. Então, outra coisa perigosa aí que ela está mantendo a condução é o uso contínuo da nimesulida, que é um anti-inflamatório. O problema não é a nimesulida, a droga nimesulida, o remédio nimesulida. O problema é o uso contínuo do anti-inflamatório. Então, casos como o dela são muito recorrentes no consultório. A cultura nossa, do brasileiro, ela é muito de remediar, né? Querer tomar medicação, resolver todos os problemas que ele sente com a medicação. Então, ele acha que só a medicação vai resolver. Enquanto ela não associar essa melhora do uso da medicação, ela pode fazer um ciclo de anti-inflamatório, inclusive até mais prolongado, para que ela realmente melhore a dor. Agora, se ela não associar uma terapia, uma fisioterapia, uma hidroginástica, uma musculação, um pilates, que seja, ela não vai ter uma resposta positiva. A chikungunya, a gente ainda está aprendendo muito com a doença, mas o que a gente percebe é que depois que passou o período agudo, o paciente tende a continuar tendo essas dores articulares, mão, pé, ombro, joelho, e o melhor tratamento para esse tipo de dor é o exercício. Então, enquanto ela não associar, não colocar o exercício, seja qual for, inicialmente importante que seja um exercício de baixa demanda, de pouca carga, ela não vai conseguir melhorar e ela vai ficar com essa sensação de inutilizada. Doutor Anderson, por que a gente escuta muita reclamação disso? Eu tive chikungunya e até hoje não sou a mesma pessoa. Por que deixa tantas sequelas essa da chikungunya? Existe um processo antígeno-anticorpo que acaba da própria doença, que você fica tendo depósitos, né? As articulações elas ficam inflamadas, funciona como se fosse uma artrite reumatoide, que é um processo inflamatório das articulações, uma doença autoimune, que é como se fosse o corpo estivesse combatendo o próprio corpo. Então, é uma doença nova, né, que a gente ainda tá aprendendo muito com ela, mas algumas coisas que a gente já tem bem definidas. Por exemplo, evitar o uso do anti-inflamatório, né, de forma desordenada, evitar o uso do corticoide. O corticoide geralmente é uma medicação que o paciente toma e melhora, mas ele tem um efeito rebote muito grande. Então, quer dizer, o que é esse efeito rebote? Você toma a medicação, melhora, mas quando você para de tomar, a dor volta muitas vezes maior, mais intensa do que estava antes. Então, o que os estudos hoje mostram é que passou a fase aguda, o que realmente muda um pouco o curso da doença em relação à questão da dor e da limitação são os exercícios, a mobilidade articular. Então é muito comum um paciente com chikungunya, quando ele acorda e fala, dói tudo, meu Deus do céu, essa sensação de inutilizada, que não consegue fazer nada. E à medida que vai fazendo alguma coisa, vai esquentando, ela tem a sensação de melhora. Então isso fala muito a favor do benefício da mobilidade articular, que o seu corpo ele tem que se manter ativo, funcionante,
que isso vai combater essas dores. Claro, tem que fazer isso de uma forma ordenada, conduzida por um profissional para fazer da melhor forma possível e que você tenha o benefício. Agora sim, o que é que eu sempre digo para o paciente? Você é um paciente que fica dependente da atividade física para se manter bem, mas essa dependência é uma coisa boa, né? Você depender de uma coisa boa que é uma atividade física, que vai trazer, além do benefício da melhora da dor, muitos outros benefícios, mas geralmente o paciente que eu tenho no consultório com sequelas de chikungunya, que são conduzidos, eles entendem, compram a ideia da atividade física regular, eles têm um resultado muito, muito bom mesmo. Tem algumas dependências que são ruins. Por exemplo, eu fiquei dependente de vitória do Flamengo. É terrível, estou sofrendo bastante, né? É verdade, Marcos. Mas se Deus quiser, vai. E eu não sei nem eu não sei nem se você vai curar essa dependência esse ano. O negócio tá complicado, viu? Eu acho que a nossa próxima convidada é vascaína, que ela riu tanto ali quando eu falei esse negócio. Tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Doutor, Marcos Antônio perguntou ao doutor se ele é médico de coluna, que perguntaria de contar a costura do médico da coluna. Eu sinto muita dor no pescoço, nas costas. Ele vai poder responder algumas e outras não. Né? Vamos lá. O ortopedista, ele como um todo, ele trata de doença do ombro, da coluna, do joelho, do pé, do tornozelo. As especialidades do ortopedista, por exemplo, eu sou cirurgião de joelho, vai ter outro que é cirurgião do ombro, cirurgião de coluna, elas são mais direcionadas para o tratamento cirúrgico, né? E o trauma, como um todo, fratura, todo ortopedista trata. Aí vamos lá, a questão dessa dor que ela sente no pescoço é até importante, que é uma coisa que é muito comum no consultório. O paciente muitas vezes chega no consultório com a dor cervical. O motivo da consulta dele é uma dor cervical, uma dor no pescoço. E quando a gente vai examinar, a gente percebe que, na verdade, o problema dele é no ombro. Ele tem uma tendinopatia, tem um processo inflamatório no ombro, e ele muitas vezes vai compensando essa dor que ele sente, essa limitação, elevando muito a escápula. É como se ele fosse... Para levantar o ombro, ele vai afundando o pescoço. Isso vai causando muita tensão nessa musculatura da região cervical e causa dor. Aí essa dor muitas vezes é mais intensa do que a dor no ombro. Aí quando ele vai chegar no consultório reclamando da dor e eu vou examinar o ombro, na verdade tudo começou pelo ombro. Se a gente não trata o ombro, ele não melhora da dor cervical. Em relação à consulta, aí você liga lá na Clínica São José que... dá tudo certo. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos. Eu queria que você peça uma pergunta a esse médico que está aí. Quando a gente faz a cirurgia no tendão, se a gente ainda, depois da cirurgia, sente dor ainda, porque meu esposo fez a cirurgia no tendão, sabe? E ele continua doendo e não pode nem levantar o braço. Até para vestir a camiseta é a maior dificuldade. Pergunta ele aí, por favor. Doutor Anderson Sérgio aí. Vamos lá. Provavelmente ele tinha um caso de uma tendinopatia, né, do manguito rotador do ombro, aí, dos tendões do ombro, que tinha indicação de tratamento cirúrgico. Foi feito tratamento cirúrgico e vai depender muito do tempo de cirurgia. O pós-operatório imediato, na ortopedia, é um pós-operatório doloroso. O paciente vai sentir dor, né? Então, tem vários momentos, várias etapas nesse tratamento pós-operatório, depois que operou. Inicialmente é uma analgesia mais forte, o braço precisa ficar imobilizado. Depois de um tempo, começa a liberar o braço, começa a fazer fisioterapia, começa a fazer o trabalho de fortalecimento muscular. E o prognóstico, a tendência de melhora é muito boa se você faz o tratamento adequado. Muitas vezes o que acontece, infelizmente, tanto no SUS, acontece mais no SUS, infelizmente, o paciente até consegue fazer o tratamento cirúrgico, mas o pós, a fisioterapia, o trabalho de reabilitação, ele não consegue. E eu não sei no caso dele como é que estava a situação dos tendões dele, mas muitas vezes você tem uma ruptura, a cirurgia ela é feita para
fazer como fosse uma costura desse tendão, né, para reparar esse tendão, mas o processo inflamatório muitas vezes fica, e esse processo inflamatório, ele não vai ser resolvido com a cirurgia. A cirurgia vai ser mais para reparar o tendão, para que o tendão continue funcionante. O paciente continue com capacidade de levantar o braço, de levar o braço para trás ou para frente. Agora, provavelmente nesse caso aí, talvez esteja faltando o trabalho de reabilitação da fisioterapia pós-operatória, que se você não faz da forma adequada, você perde a cirurgia. Tem mais pergunta? Amigo, bom dia, amigo. Bom dia, amiga. Eu tenho fibromialgia. Olha, amanhece o dia com tanta dor, que eu não aguento. Aí depois que esquenta, é que melhora. O que é que eu faço? Tem que ir para qual médico? É para um reumatologista, é? Minha amiga Francisca, da Nova Caicó, ela falou tanta dor que eu quase que adoeci aqui já. E aí? Eu gosto do programa porque parece que você escolhe a dedo, Marcos. Você sempre coloca o paciente dando um relato do que eu acabei de falar. E eu nunca saio como mentiroso na história. Então, é muito comum um paciente com fibromialgia, né? O que é a fibromialgia? De repente a gente pode até fazer um programa só falando sobre fibromialgia, porque é um assunto muito extenso e cada vez mais frequente a gente vê no consultório. A fibromialgia é uma condição de dor que o paciente ele não tem uma causa orgânica definida para ter aquela dor. Por exemplo, eu tenho uma tendinite no ombro, por isso eu sinto a dor no ombro. Eu tenho uma condropatia, uma lesão no joelho, eu tenho uma hérnia de disco na coluna. Então, isso tem uma causa específica para justificar a dor que o paciente sente. O paciente com fibromialgia não, ele tem vários pontos dolorosos, é uma dor de caráter miofacial que a gente chama, que ele vai ter dor, e ele tem uma sensibilidade exacerbada, aumentada ao estímulo doloroso. Então, é como se qualquer coisa ele sentisse dor. E o tratamento da fibromialgia, eles são várias vertentes que a gente tem que agir. A medicação, né? Muitas vezes o paciente tem um quadro de ansiedade associado, a gente tem que abordar essa questão. O paciente geralmente não dorme bem, a gente tem que ver essa questão, e o paciente não faz atividade física. Então, o fato dela, quando ela fala aí, quando eu começo a fazer as coisas, quando eu começo a esquentar, eu me sinto bem. Então, isso fala a favor que muito provavelmente ela vai ter uma boa resposta se ela conseguir fazer uma atividade física regular. E em relação à fibromialgia, você tanto pode. Eu conduzo muitos pacientes com fibromialgia no meu consultório, mas também pode ser pelo reumatologista, ou reumatologista ou ortopedista. Ok, tem mais pergunta aqui, Elas tem muitas perguntas hoje aqui chegando, né? Vamos ouvir. Bom dia, Marcos. Pergunte aí ao doutor. Sinto uma dor muito forte, queimando, como se fosse localizada no pulmão. Só que fiz um raio-x de pulmão, não deu nada e fui para o médico, ele disse que era coluna. O que pode ser feito para essa dor melhorar? Bom dia, Marcos Dantas. Ela fez duas perguntas, a mesma coisa. E aí? Então, é muito comum você ter essa dor na região da coluna, principalmente da coluna dorsal, da coluna torácica, no meio das costas, né? E você ter a sensação que a dor é na frente. Então, é a dor irradiada, a dor referida na frente. Importante ela ter feito a radiografia de tórax para ver se não tem nada no pulmão, não tem, provavelmente coluna. Geralmente, as causas dessas dores são causas musculares, de tensão muscular. A musculatura, ela fica inflamada, geralmente por questões posturais, né? Você executar coisas do dia a dia, exercício, trabalho de uma forma inadequada, posicionando a coluna de uma forma inadequada, e isso vai passando o tempo, vai piorando. Então, como é que eu tenho que tratar isso? Primeiro, ser avaliada, né, pelo ortopedista, ver realmente se é uma patologia da coluna, em que segmento da coluna é, ser medicada e ser orientada em relação às terapias de reabilitação. Vocês sempre vão me ouvir falar aqui de remédio e terapia de reabilitação. Remédio e terapia de reabilitação. Por quê? Porque essas patologias ortopédicas, elas não conseguem ter uma boa resposta no tratamento se você só passa remédio. Só passar remédio não resolve. No máximo, vai aliviar as dores enquanto você está tomando remédio.
Se o paciente não se dispuser a fazer algo a mais por ele, o que seria esse algo a mais? É o exercício físico, é a fisioterapia, é esse tratamento de reabilitação, de fortalecimento. Ele não vai ter uma melhora significativa e nem muito menos duradoura. Então, o segredo vai ser sempre se manter ativo, fazendo atividade. Qual atividade? De preferência, atividade que você goste, que você sinta prazer, porque o principal da atividade física não é uma atividade física específica, e sim a continuidade, a manutenção na prática de atividade física. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penida, aqui em Caicó. Ele é ortopedista, viu, gente? Telefone de contato 99992-2923. Né? Passou um branco na minha cabeça. 99992-2923. Momento agora, fã-clube, né? Quem está aqui lhe mandando um abraço é a nossa amiga Dona Delmira, essa que foi lá, achou o máximo, né? Nossa amiga Ana Paula, aí da Unimed, manda um abraço para o Dr. Anderson, excelente profissional e muito humano. Também tem aqui, Geraldinho? Que tanta dor é essa, senhor? O médico bom e simpático. Aí, é o momento fã-clube. Obrigado, viu, Dr. Anderson, por sua participação. Eu que agradeço demais. Ele só tem um defeito que não é flamenguista, mas isso a gente tira de letra. Isso a gente tenta corrigir, né? Assim, nem, a gente não pode também querer tudo, né, Marcos? Seu São Paulo tá bem, graças a Deus, né? Não, meu Palmeiras. Sim, você é palmeirense, né? Eu sou da Nação Verde, junto com o Geraldinho. Obrigado pela sua participação, viu? Queria agradecer aí todos os ouvintes, né? Agradecer o carinho aí, as perguntas. E mandar um beijo aí para minha filha que estão escutando em casa. Sua esposa também? Minha esposa também, Ariane, Pão da Casa 5, Letícia e Marina que estão em casa escutando. Beijão. Esse Pão da Casa 5 é uma propaganda porque ela faz também, não é isso? Tem uns pães que... Eu sou suspeito em falar. Segundo Ranieri Fortunato, são deliciosos. É porque hoje eu não me programei, Marcos, mas na próxima é uma promessa. Eu vou trazer o pão. A gente faz um combinado. Eu não estou pedindo pão, não. Não, viu? mas a gente faz um combinado. Você dá o café e eu trago o pão. Pronto, fechado. Fechadíssimo, viu? Combinado. Você traz o pão e eu faço mais o café com o Geraldinho aqui. Pronto. Um abraço, doutor. Valeu.